Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e nessa oportunidade eu vou refletir um pouco com todos vocês a respeito das nossas relações de carinho, de afeto e de amor, propriamente dito, com os nossos desencarnados queridos, daqueles que se anteciparam à volta ao mundo espiritual em relação a nós na atual encarnação. O plano desse vídeo é primeiro mostrar a visão espírita, baseada na obra de Allan Kardec, fazer determinadas considerações a respeito dessas relações mentais que devemos ter com os nossos desencarnados queridos, e no final eu vou dar uma mensagem diferente de consolo para aqueles que queiram realmente se aprofundar nessa relação entre seres que habitam o mundo material e o mundo espiritual. Vamos começar pela obra de Allan Kardec a respeito da sensibilidade que os desencarnados têm em relação aos nossos sentimentos. Eu selecionei aqui a questão número 320 de O Livro dos Espíritos. Vamos acompanhar. Pergunta Allan Kardec: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? E os amigos espirituais respondem: muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Então vejamos que na obra de Allan Kardec fica muito claro a influência que nós exercemos nos desencarnados. Porque numa visão clássica, muitas vezes, pensamos que só o mundo espiritual pode exercer uma influência sobre nós. Mas essa questão 320 mostra exatamente o contrário e amplia, né? Nós, também encarnados, exercemos uma influência incessante nos nossos amigos, nos nossos entes queridos desencarnados. A respeito também dos funerais, respeitando a crença de todas as pessoas, por mais diferente que ela seja da nossa, os espíritos fazem alguns comentários a respeito das honras funerárias que nós fazemos para aquelas pessoas que morrem, principalmente no catolicismo, quando nós vamos ao velório, quando nós enterramos os nossos entes queridos nos cemitérios, nas missas de sétimo dia, e os espíritos, e Allan Kardec pergunta aos amigos desencarnados se essas honras funerárias ou funerais, se elas valem de alguma coisa para os desencarnados. E eles respondem, como sempre, com bom senso incomparável e numa visão muito objetiva, que é válida quando a intenção do encarnado ao fazer essas honras, ela é voltada para o amor, para a amizade, para o carinho, para o afeto, não importa. Importa que ele tenha a intenção de extravasar realmente o seu amor por alguém. E que elas vão, sim, deixar muito feliz aqueles que foram homens e mulheres de bem quando encarnados. Porque não adianta essas honras para aqueles espíritos que realmente não foram bem-sucedidos, moralmente falando, nessa encarnação pela qual passaram. Então os espíritos respondem que tudo depende da intenção que o encarnado tenha em fazer essas honras e também da sintonia com o bem que esse espírito desencarnado que recebe essas honras terá. Agora nós vamos ver algumas questões práticas a respeito de como procedermos em relação a esses amores desencarnados, sejam eles em que nível for. Muitas vezes, amor até que ultrapassa várias vidas. Nós vamos ver algumas questões que são muito importantes
a respeito dessa relação que nós devemos ter, dessa relação saudável, não tóxica, que nós devemos ter com os nossos queridos desencarnados. Então, em primeiro lugar, nós resgatando aquele princípio de que os espíritos desencarnados são sensíveis aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, sobretudo aqueles que nos amam, aqueles que nos querem bem, é natural que desenvolvamos muitas vezes uma rebeldia diante da, entre aspas, perda desses queridos. Então desenvolvemos um processo de amargura, de angústia diante dessa aparente perda e muitas vezes nos revoltamos até contra Deus. Perguntamos por que Deus teve que levar o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, enfim, aqueles entes queridos que me circundavam enquanto estou no corpo físico. Por quê? Mas nós não devemos perguntar o porquê. Devemos perguntar o para que precisamos passar por essa prova. Porque o porquê está no passado. Com certeza, na hora exata, nós vamos saber o porquê. Pode nem ser aqui no mundo material, e geralmente não o é. Quando voltarmos ao mundo espiritual, gradativamente, nós vamos sabendo desses porquês. Mas o para que eu preciso passar por essa privação momentânea. Essa é a grande chave para a questão do consolo da perda de entes queridos, dessa perda aparente e momentânea dos nossos seres amados. É muito comum também nós desenvolvermos uma culpa por aquilo que nós deixamos de fazer por alguém querido nosso que faleceu. Não cultivemos essa culpa, porque ela só vai nos trazer o remorso, e remorso é um produto do orgulho, é um sentimento completamente inoperante que não vai nos levar à sintonia com esse desencarnado. Pelo contrário, ele muitas vezes até por proteção vai se desconectar momentaneamente por algum tempo dessas nossas vibrações pesadas de culpa, a fim de que ele mesmo possa não ser prejudicado por elas. Oremos para que Deus nos dê essa certeza do futuro, para que Deus nos dê essa conexão, para que Deus nos ofereça essa possibilidade de podermos vibrar novamente com a mente desses nossos queridos desencarnados. E quando pedirmos alguma coisa por eles, peçamos que eles estejam bem, mas que também eles prossigam a vida deles. É claro que quem ama alguém jamais vai estar separado, independente de estar um no mundo material, o outro no mundo espiritual, não importa. O amor, ele ultrapassa qualquer dimensão. O amor vence tudo a nível de universo. Mas peçamos que eles prossigam, ele ou ela prossigam na sua vida no mundo espiritual, porque com certeza eles vão ter que se preparar para outra encarnação e quem sabe possamos nos reencontrar numa próxima vida no corpo físico e com certeza, se estivermos em mesma vibração, em mesma sintonia, nos reencontrarmos também no mundo espiritual. Pensemos nessas questões de forma muito profunda, porque elas nos dão um consolo muito grande acerca dessa interrupção momentânea do nosso contato físico com esses nossos seres amados. Mas para que profundamente nós possamos penetrar nas mentes deles através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos de amor mais profundos de nossa alma, nós temos uma sugestão. É muito comum nós querermos receber cartas de parentes desencarnados, de amigos queridos que já se partiram para o mundo espiritual,
mas muitas vezes por uma questão de sintonia do médium com o espírito, muitas vezes até por uma questão de estado emocional do próprio desencarnado que não permite, muitas vezes até por uma questão nossa mesmo, de uma questão mental nossa, dos encarnados, não conseguimos essas cartas consoladoras. Mas o espírito Maria Modesto Cravo, através do médium Vanderlei de Oliveira, nos dá uma sugestão. Eu trouxe aqui alguns quadros com alguns trechos dessa mensagem que vão nos fazer refletir profundamente sobre outra maneira que nós temos para entrar em contato com os seres queridos que já voltaram para o mundo espiritual. Acompanhemos então essa trajetória de conexão mental que o espírito Maria Modesto Cravo nos ensina. Diz ela: quando seus amores não podem ainda visitá-los, vocês são trazidos até eles, desdobrados espiritualmente pelo sono, para que a saudade possa ser amenizada em encontros de afeto e ternura. Nessa ocasião, vocês leem juntos as cartas ricas de afetividade e calor humano escrita por eles. E quando voltamos para o corpo físico, fica essa sensação, ainda que de saudade, mas fica essa sensação de esperança, de bem-estar, por essa troca incessante de amor que teve nesse ato durante o sono físico. Mas tem mais que ela diz, acompanhemos. Eu sei que muitos adorariam receber uma carta com notícia de seus amores, pelas quais pudessem ter o alívio de saber que eles continuam bem e amparados. Entretanto, por que não fazer o contrário? Eles também adorariam ler suas palavras e ter notícias que lhes adicionasse ainda mais coragem e vontade de viver. Eles também sentem saudades. Eles não deixaram de amá-los. Então nós vamos projetar o nosso pensamento e o produto desse pensamento que nós pormos nessas cartas chegará até o campo mental deles. Mas ela diz mais ainda no próximo quadro. Observemos. Escrevam um pequeno texto falando aos seus amados, como se sentem e como se preocupam com eles. Mas adicione ao seu carinho e saudade um presente de amor a eles, falando também que aceitam a distância como um convite da vida para que os seus destinos se enriqueçam. Então é você falando para você mesmo através da escrita, na carta que você está escrevendo, e também para os seus corações caros que estão no mundo espiritual, que você vai fazer tudo para aceitar, vai fazer tudo para não se rebelar contra a lei divina e vai fazer tudo para que esteja sintonizado através do amor com esses corações. E esse bem-estar com certeza atingirá o coração desse desencarnado, que é seu amor. Mas ela diz mais ainda, Dona Maria Modesto Cravo, vejamos. Pegue sua cartinha e coloque-a aberta ao lado de uma foto de seu ente querido. Pense em Maria de Nazaré, a mãe bendita de todos nós, e faça uma oração agradecendo pela oportunidade de poder acreditar na vida além da morte. Ore e faça mentalmente um gesto no qual você está entregando a correspondência a seu filho ou filha amado e vá repousar. Aí nós temos que fazer alguns apontamentos. Primeiro, é necessário que seja ao lado da foto, não necessariamente, mas para aqueles que precisem, e no geral precisam, se concentrar em algum objeto, não que ele tenha poderes mágicos, que no caso aqui é a foto do desencarnado, mas que você possa firmar-se melhor de forma espiritual, firmar-se melhor
mentalmente a fim de manter sintonia com esse parente desencarnado. Mas não é necessário, repito, essa foto, a não ser que você queira. E Maria aqui não é uma fonte de idolatria, é apenas um espírito ao qual respeitamos imensamente pelo trabalho denodado e incansável que faz pelos sofredores no planeta Terra. Ela que foi a mãe do espírito mais puro, ou melhor, do único espírito puro que passou na Terra, Jesus. O único espírito puro, em nossa concepção, que veio ao corpo físico nos ensinar o que é o verdadeiro amor. Então entregue, faça essa carta primeiro para você mesmo e entregue-a mentalmente àquele desencarnado que você ama. Então agora, para fecharmos essa nossa reflexão acerca do amor além da vida, eu deixo para vocês um pensamento do Espírito Hermance de Faux. A morte separa as almas pelo olhar, mas não interrompe o amor e a conexão que as une pelo coração. Tenho a desejar a todos muita paz, muita saúde e esperança, a fim de que sintonizem cada vez mais com esses seres que já voltaram para o mundo espiritual. Muita luz a todos.